doutrina, que é a soteriologia. A doutrina, eu sempre digo que a soteriologia, a doutrina da salvação, que estuda a salvação, é uma também das doutrinas esquecidas hoje da igreja. Ou seja, a igreja, hoje, em pleno século XXI, não se estuda salvação. E corremos o risco de não ter refutação sobre esse assunto. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade. Eu quero aqui refutar, falar um pouquinho sobre a salvação no passado, para iniciarmos a aula, tá? Salvação no... Cadê? Deixa eu ver aqui. O senhor falou sobre salvação no... Salvação no presente, passado e futuro, tá bom? Então, deixa eu só dar uma ênfase, só dar uma passadinha aqui na salvação no passado. Então, como é que eu posso entender essa questão da salvação no passado, a salvação no presente e a salvação no futuro? O sangue de Jesus tem tanto poder assim de me salvar do passado, do presente e do futuro, e de quê? Então, eu quero poder, nessa aula aqui, conversar com vocês um pouco sobre este assunto e tratar um pouquinho sobre o poder que há no sangue de Jesus, como o sangue de Jesus é poderoso. Eu já falei para vocês inúmeras vezes, não existe nada mais importante e nunca existirá nada mais importante, por mais que a tecnologia chegue, do que a salvação. Então, a salvação baseada em Cristo, baseada no sangue de Cristo. O maior milagre que aconteceu na minha vida foi a minha salvação. Agora, depois da salvação, os dons espirituais, as curas, etc., são consequências daquilo que eu vivo do Evangelho. Tá bom? Então, quando se fala na salvação no passado fomos salvos da penalidade que estava determinada ao pecador na regeneração do Espírito Santo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é vida eterna em nosso Senhor. Então, nós tratamos muito sobre esse assunto em doutrinas passadas, falando sobre o pecado, e tratamos esse ponto específico sobre a questão do salário. O salário do pecado é a morte, é como você trabalhar para Satanás, sabendo que depois de todo o trabalho que você está servindo às trevas, você tem certeza que você vai morrer, e o final daquilo é a perdição eterna, é o inferno. São assuntos que não se comenta mais, que não se fala mais, até mesmo não se apresenta mais. E se nós apresentamos ele sem refutação, sem texto bíblico, sem base bíblica, sem uma explicação. E a grande maioria das pessoas que estão ouvindo não pode fazer uma pergunta, porque culto não se pergunta, né? Culto não é aula. Então as pessoas vão para casa com dúvidas e acabam perguntando assim em casa: você é salvo? Eu sou salvo, mas nós conversamos aqui. Eu pedi para vocês assistirem o Alto da Compadecida. Pedi? Então assista. Porque aí você vai ver como existe uma barganha ali de salvação, e a salvação não é uma coisa barganhada, não é qualquer um que entra no céu, não é de qualquer jeito que entra no céu, não é o cara que mata, não é o lampião, não se negocia, não se paga indulgência, não se paga para entrar no céu. A salvação é totalmente o oposto. Então, é uma comédia, mas ela retrata com o diabo, com a Aparecida, como é feito a barganha da salvação para as pessoas não irem para o céu, como se estivesse comprando. É importante, porque você vai ver que a maioria das pessoas, elas estão cegas dentro desse aspecto de salvação. Salvação é um problema até hoje, dependendo da doutrina, da religião que você vive.
Lembra de antropologia? Salvação depende da sua religião. Depende daquilo que você foi educado, daquilo que você... Por exemplo, quando eu falo assim, o que é salvação para um judeu? O que é salvação para um adventista? O que é salvação para um católico? O que é salvação para um cristão? O que é ser salvo para um testemunho de Jeová? O que é ser salvo para, por exemplo, um mormon? O que é ser salvo para... Eu perguntar para, por exemplo, uma pessoa que faz parte do Islã, o que é ser salvo no Oriente Médio, para todas as pessoas que fazem parte lá, o que é ser salvo? O que é a salvação? O que é ser salvo? Sabe? Então, cada um vai ter uma resposta segundo aquilo que receberam como educação, como educação, como cultura. Nós estudamos sobre isso. Mas a nossa salvação, ela está baseada nas escrituras bíblicas. Nós acreditamos no criacionismo bíblico, onde somente Cristo salva e mais nada. Ou seja, não adianta eu colocar Cristo e um pouquinho de sal, Cristo e uma corrente de mais alguma coisa, Cristo e agregar Cristo, porque o povo não consegue entender, então vamos colocar Cristo e a campanha dos 70, vamos colocar Cristo e vamos... o povo não tem fé, então eu preciso gerar fé no povo, então Cristo e um pouquinho... Não. O fundamento é Cristo. Não existe um outro fundamento que já está exposto a não ser Jesus Cristo. Então, o fundamento é Cristo. O fundamento da pregação, o fundamento da igreja e o fundamento da salvação. Então, se eu coloco a salvação, mais uma imagem, Cristo, mais uma imagem, Cristo, mais um texto, Cristo, mais um intercessor, Cristo, mais um purgatório, Cristo, mais... Sabe, colocar Cristo... Aí eu desqualifico o poder salvífico do Calvário, a morte e ressurreição de Cristo. Eu fiz a pergunta aqui na aula passada que eu ministrei com vocês, eu falei assim, eu vou mexer com vocês e vou fazer uma pergunta para mexer com vocês mesmo, que nós já estamos 6 meses aqui estudando. E qual foi a pergunta que eu falei? Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual foi a pergunta que eu fiz? Lembram a pergunta que eu fiz? Sim. O senhor está inspirado. Obrigado, meu rei. Onde deu origem à salvação? Aonde deu origem à salvação? Se eu tirar todos os fatos históricos do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, se eu tirar todo o histórico comentado de Paulo, de Pedro, se eu tirar tudo isso, se eu tirar todos os milagres de Jesus e colocar só o que eu falei, não precisava de nada daquilo para que nós viéssemos acreditar que Jesus é o remidor. Aí eu falei exatamente o seguinte: se eu ler todos esses históricos, tudo que Jesus fez, a genealogia, a história de Jesus, a vinda de João Batista, os milagres de Jesus, os milagres, o acompanhamento, a vida dele, a crucificação dele, a morte dele, se eu acompanhasse tudo isso, se tudo isso estivesse na Bíblia e não tivesse uma coisa, a salvação não existiria. Aí a salvação, ela passou a entrar em evidência no Calvário com o sangue derramado. É o sangue que justifica e que garante. Lembram do que nós conversamos? E o sangue é exatamente a garantia de pagar essa dívida. Jesus pagou a dívida, zerou antes, sem nós merecermos. Porque nós estudamos aqui na disciplina de teologia a diferença entre misericórdia e graça de Deus. Lembram? A misericórdia é o favor merecido. A graça
é o favor? Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.